Em 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon dá fim ao padrão ouro. Após ter congelado preços e salários na vã tentativa de controlar a inflação, que era causada principalmente por empréstimos irresponsáveis incentivados pelo Banco Central, dá fim a esse padrão. O padrão ouro dava direito ao portador de cada dólar trocar por aproximadamente 1 grama de ouro. Você tá maluco, Hamilton? Não era pra você estar falando sobre a história do mercado de criptomoedas? Que história é essa? De padrão ouro? Nessa época nem existia computador pessoal. Quem dirá falava de internet nessa época? Não era pra você estar falando de criptomoeda, cara? Calma aí, Arlindo. Para pra pensar aqui comigo. Você acha mesmo que existiriam reais incentivos para criar uma criptomoeda se ainda existisse uma moeda com lastro no ouro? É aí que começa a nossa história moderna do dinheiro. É o trágico surgimento das moedas fiduciárias, com seus altos índices de desvalorização, causando anomalias e erros nos cálculos econômicos. E principalmente distorcendo o real valor que o dinheiro tem em nossa sociedade. E a primeira pessoa a teorizar sobre a existência de um dinheiro privado foi em 1976, o economista Friedrich Hayek, em seu livro Descentralização do Dinheiro, onde defendia o fim do monopólio do Estado sobre a produção do dinheiro. Hayek afirmava que o dinheiro, assim como qualquer outro bem de consumo, tende a ser melhor de qualidade quando fosse submetido à lei de mercado, como a lei da concorrência. Afirmava que a livre iniciativa poderia oferecer uma moeda de melhor qualidade do que o Estado, se assim fosse permitida essa atividade. Apesar das ideias de Hayek não terem acertado exatamente o que viríamos chegar hoje com criptomoedas, chegou muito próximo do conceito nos conceitos que ele tinha na época, utilizando empresas para formar o sistema monetário mais livre. Já em 1983 houve a primeira tentativa de criar uma criptomoeda. O criptógrafo americano David Shaw criou o eCash, com a ideia de ser um dinheiro eletrônico e anônimo, utilizando a assinatura RCA. Por não estar no tempo certo de criação de um dinheiro eletrônico, não tendo o desenvolvimento real da internet na época, a ideia se tornou algo muito mais comercial, empresarial, se tornando uma ferramenta de utilização entre bancos, movimentações bancárias e tudo mais. Tornando assim o eCash uma empresa, tendo sua marca adquirida em 2002 pela Blue Cora. Em 1992, Eric Hughes, Timothy May e John Glimmer fundaram um pequeno grupo em São Francisco, com o nome Cypherpunks. Tinha o intuito de discutir questões sobre privacidade, criptografia, liberdade individual no meio virtual, que havia crescido com a polarização da internet, e o medo constante da vigilância do Big Brother, o Estado. A lista de discussão nos dois cresceu muito depois dos 2 primeiros anos. Já estavam em mais de 700 inscritos na lista de e-mails, principalmente discutindo sobre a liberdade individual na internet. Em 1996, a NSA, Agência de Segurança dos Estados Unidos, publica um paper intitulado Como fazer a Casa da Moeda? A criptografia do dinheiro eletrônico e anônimo, onde descrevia um sistema de criptomoeda. Pô, Hamilton, que história é essa da NSA estar disposta a criar uma criptomoeda? Será que eles são realmente Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin? Não sei, Arlindo, mas pode ter certeza que eles já estavam de olho nesse negócio. Comenta aí embaixo o que você acha dessa ideia. Já em 1998, Ray Dai, um criptógrafo que já participava do grupo Cypherpunk, e Nick Szabo fazem propostas de criação de criptomoedas. O Ray Dai propõe o B-Money e Nick Szabo o BitGold. Nas publicações eles já descreviam propriedades básicas de todos os sistemas de criptomoedas, com as transações para pseudônimos e a utilização do consenso do Proof of Work, utilizado no Bitcoin, tendo até mesmo a Dai como referência por Satoshi Nakamoto. Ambos os projetos acabaram não indo para frente, por problemas de design e com possíveis problemas de double spend, pagamentos duplos. Então pulamos para 2007, quando tem início uma das maiores crises mundiais, a crise do subprime. Motivada pela concessão de empréstimos hipotecários de alto risco
por uma fraude financeira que era impulsionada pelo falso valor do dinheiro na época, dando concessão desenfreada de crédito imobiliário que em sua grande parte se tornava inadimplente, fazendo com que vários bancos ficassem insolúveis, precisando tendo resgate do Estado, do governo. É então que em 31 de outubro de 2008, impulsionado por essa crise, é publicado o White Paper, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nele, o pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto descreve como seria possível conceber a primeira criptomoeda, o Bitcoin. O paper foi publicado numa lista de e-mails de criptólogos, onde Satoshi disse estar trabalhando em uma moeda eletrônica, ponto a ponto, sem a necessidade de uma terceira parte de confiança para as transações. Em 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto inicia a rede, minerando o primeiro bloco, o bloco Gênesis, tendo uma recompensa de 50 bitcoins e registrando nessa transação o título da capa do The Times, daquela mesma época, que noticiava a segunda rodada de resgate aos grandes bancos, arrasados pela crise da época. O primeiro a adotar o Bitcoin depois de Satoshi Nakamoto foi Hal Finney. Ele fez o download do software no mesmo dia do lançamento e recebeu 10 Bitcoins do próprio Satoshi Nakamoto em 12 de janeiro de 2009, sendo a primeira transação na rede, de pessoa a pessoa. Outras pessoas tinham adotado o Bitcoin cedo o suficiente. Um deles, o Eidai e Nick Szabo, tinham muita proximidade com Satoshi Nakamoto. Especula-se que talvez os 3 sejam Satoshi Nakamoto ou um dos 3 seja Satoshi Nakamoto, por estar muito próximo dele. O primeiro valor de mercado que o Bitcoin teve foi decidido em 22 de maio de 2010, onde Laszlo faz a primeira transação com o mundo real. Por meio de um fórum, oferece 10 mil Bitcoins para que ele enviasse 2 pizzas para sua casa. Cada Bitcoin foi avaliado em 0,008 dólares. Este dia ficou conhecido como o Dia da Pizza e é comemorado todos os anos pelos criptonautas. Logo depois dessa primeira negociação, em julho de 2010, o Bitcoin foi listado em sua primeira corretora. Foi uma corretora inusitada, uma corretora de Magic Card, a Mt. Gox. A corretora viu por que não listar um item mais nerd na nossa corretora. Por que não uma moeda virtual e eletrônica? Em 6 de agosto de 2010, foi reportada a maior vulnerabilidade no protocolo do Bitcoin, onde as pessoas conseguiam, por meio da vulnerabilidade de um bug, criar Bitcoins a partir das próprias transações. Em 15 de agosto, a vulnerabilidade foi explorada e foram criados mais de 184 bilhões de Bitcoins em uma única transação. O bug foi corrigido por um dos membros da comunidade e a rede foi forcada, fazendo com que aquela transação não fosse mais válida. E aí, em fevereiro de 2011 foi lançado o Silk Road, um site de compra e vendas de itens ilegais dentro da Deep Web, o lado mais profundo da internet. E todas as transações dentro desse site eram feitas por meio de Bitcoin. 18 de abril de 2011 surge a primeira altcoin. Altcoins são moedas concorrentes do Bitcoin. E nessa época era um fork direto do Bitcoin. E a única diferença é que era intitulado Namecoin, essa moeda curiosa. Em julho de 2011, o Wikileaks, um dos maiores jornais independentes do mundo, responsável por expor vários escândalos políticos pelo mundo, começa a aceitar bitcoins como forma de doação. Em outubro de 2011, o Litecoin é lançado, sendo um fork do Bitcoin, só que com a quantidade de moedas emitidas sendo diferente do que o Bitcoin, maior, se considera que o Bitcoin, sendo o ouro do mercado de criptomoedas, podemos dizer também que o Litecoin se coloca como a prata deste mercado. Muitas altcoins foram lançadas ao longo do tempo. Vou citar algumas ao decorrer desse vídeo, principalmente pelo fato do mercado ter uma cultura de software livre. Por isso, o grande número de altcoins surgindo nesse mercado. Em outubro de 2012, a BitPay tem mais de 1.000 estabelecimentos aceitando Bitcoin como forma de pagamento. Em novembro, a WordPress começa a aceitar Bitcoins como forma de pagamento. Então já vemos uma adoção da moeda Bitcoin. É então que em novembro de 2012 acontece o primeiro halving do Bitcoin, um evento que acontece a cada 210 mil blocos minerados, que em média
é de 4 anos, passando a recompensa dos mineradores para metade. No caso, a recompensa era de 50 bitcoins por cada bloco minerado, que agora começou a ser 25. Este evento faz com que os mineradores tenham menos força de venda, diminuindo assim a inflação do Bitcoin. E assim, consequentemente, o aumento do preço. E é isso que a gente vê no ano seguinte, 2013. 2013 foi um ano marcado pela grande subida causada pelo halving do ano anterior, saindo do seu patamar de 37 dólares e batendo nos $1.000. Em outubro de 2013, o criador do Silk Road, Os William Ulbricht, foi preso, condenado à prisão perpétua. Estava com ele a quantidade de 26 mil bitcoins e seu site na Deep Web foi fechado. Já mais para o final do ano de 2013, a primeira e maior corretora do mundo, a Mt. Gox, sofre com problemas técnicos, onde os usuários eram impedidos de fazer depósitos dentro da corretora. Se especulava que ela teria sido hackeada. Em fevereiro de 2014, a Mt. Gox estava com problemas de saque. E logo depois, fecha as operações. A Mt. Gox perdeu quase 750 mil bitcoins em um hack que havia acontecido há anos atrás. Só era notado naquele momento. O maior roubo da história do criptomercado, trazendo para valores atuais. Na época, isso era quase 7% de todos os bitcoins da época. Com essas péssimas notícias, o Bitcoin caiu junto com outras poucas moedas que existiam, iniciando um mercado de baixa, que durou por mais de 2 anos. O Bitcoin, que havia batido $1.000, chegou a ser negociado em 2015 por $162. Essa crise que veio foi muito benéfica para o aperfeiçoamento do mercado. Os anos 2014 e 2015 foram marcados por queda, mas houveram grandes evoluções tecnológicas nesse período. A profissionalização dos mineradores, com microchips especializados para a mineração do Bitcoin, e o amadurecimento das corretoras, com mecanismos mais eficientes anti-hacks e mais transparente possível para os novos usuários. Muitas pessoas embarcaram no mercado de criptomoedas depois do boom para $1.000. É um evento que chama muita atenção, mostrando o potencial que esse mercado tinha. 30 de julho de 2015 foi lançado o Ethereum, sendo vendido inicialmente por 31 centavos de dólar, o que é, hoje, a segunda maior criptomoeda, tendo sido descrita inicialmente em um white paper escrito pelo seu fundador, Vitalik Buterin. Vitalik sentiu a dificuldade em criar scripts de programação dentro da rede do Bitcoin. Decidiu então criar uma nova plataforma, que fosse possível programar dentro dela. Com essa possibilidade, abriu portas para uma gama muito maior de funcionalidades utilizando a tecnologia de computação distribuída, como a de contratos inteligentes. Em janeiro de 2016, o Bitcoin chega a um poder de processamento de 1 exahash por segundo, sendo a rede com maior poder computacional distribuído na época, e tendo essa liderança até hoje. Em julho de 2016 acontece o segundo halving do Bitcoin, fazendo com que a recompensa por bloco minerado caísse de 25 para 12,5 Bitcoins, fazendo com que o mercado se animasse mais uma vez, com o Bitcoin valendo $650. Em agosto de 2016 houve o segundo maior hack da história do Bitcoin, o hack da Bitfinex. Na época, era uma das maiores corretoras. O hack foi de 120 mil Bitcoins. Ao contrário da Mt. Gox, que fechou as portas, a Bitfinex continuou operando, oferecendo ações da própria corretora para livrar o prejuízo dos clientes, conseguindo assim se recuperar, e opera até hoje. 2017 é um ano marcado por um grande aumento nos preços dos criptoativos. Com o empurrão do halving, o mercado entra numa bull run, corrida dos touros. O Bitcoin leva o preço de todos os criptoativos a um patamar nunca antes visto, catalisado por ICOs, Initial Coin Offer, que se assemelham ao IPO do mercado de ações, algo onde as pessoas podem oferecer tokens por dinheiro no meio de smart contracts da rede do Ethereum. Todo mundo utilizava Ethereum por ser muito fácil de criar um smart contract e lançar sua nova ideia para mudar o mundo. Todo mundo tinha uma ideia de mudar o mundo e ofereciam os seus ICOs para conseguir concretizar essa ideia. Com o grande aumento do preço dos bitcoins,
e a alta demanda pela utilização de sua rede, ele começou a ter problemas de escalabilidade, com sua rede ficando congestionada com um grande número de transações, que fez com que inúmeros hard forks aparecessem tentando resolver esse problema. O primeiro a fazer isso foi o Bitcoin Cash. O hard fork foi realizado e liderado por Roger Ver, com diferencial de aumentar o tamanho do bloco e assim aumentando a quantidade de transações sendo possíveis dentro do próprio Bitcoin. Os apoiadores do Bitcoin Cash eram contrários à utilização de soft forks como o Segwit, que aumentava a escalabilidade sem a necessidade de aumentar o tamanho do bloco. Com essa tese em voga, que o Bitcoin não era escalável o suficiente, que não era a criptomoeda de utilização do dia a dia, várias criptomoedas surgiram. Tinham a proposta de ser mais escaláveis que o próprio Bitcoin, e junto com vários ICOs que também prometiam isso. O período foi denominado como Alt Season, onde qualquer criptomoeda subia muito mesmo, que poderia até mesmo te deixar milionário. Uma verdadeira loucura você comprar um criptoativo hoje e depois de 3, 4 meses isso valer muito dinheiro. Como assim, Hamilton? Quer dizer que era fácil se tornar milionário naquela época? Era só eu comprar qualquer moeda que eu ia ficar muito rico? Bem, vamos dizer que se você tivesse entrado no final de 2017, era mais fácil você ficar muito mais pobre do que já era. Mas se você comprasse alguma moeda com bons fundamentos em 2015 e 2016, existe uma grande possibilidade de você estar milionário no final de 2017. O mesmo efeito que aconteceu lá atrás, em 2013, se repetiu em 2017. O famigerado FOMO, Fear of Missing Out. O medo de estar de fora da próxima subida no caso dos preços das criptomoedas. A grande diferença para 2013 é que as corretoras estavam melhor estruturadas e haviam mais de 2.000 outros projetos que você poderia comprar no mercado. Uma verdadeira bolha dos ICOs. O Bitcoin chegou a ser negociado no patamar de $20 mil e só tinha 33% de todo o mercado, com a menor dominância da história do Bitcoin. Mas isso não durou muito. O ano seguinte, 2018, é marcado por uma grande queda nos preços. Bitcoin, que estava sendo negociado a $20 mil, passa a ser negociado abaixo dos $4 mil. E neste mesmo período, conseguiu 50% do mercado de criptomoedas, de dominância. Então você já pode imaginar como que as outras criptomoedas, altcoins, reagiram a isso. Caíram muito mais do que o próprio Bitcoin. Projetos que faziam todo sentido existir pela falta de escalabilidade do Bitcoin perdem demanda do mercado. O Bitcoin, que estava com uma demanda por transação e utilização de sua rede nas mais baixas dos anos anteriores, basicamente a mesma transação que alguns meses atrás custava $20 passa a ser realizada por apenas 20 centavos de dólares, fazendo com que todas aquelas altcoins que resolviam o problema do Bitcoin não tivessem mais demanda. Isso fez com que a tese de que o Bitcoin havia falhado como moeda fosse questionada novamente pelo mercado e todas as altcoins sofreram com isso. 2019 começa com o mercado operando totalmente em baixa. Bitcoin sendo operado abaixo dos $4 mil, pessimismo no ar. Grande parte das pessoas que entraram no hype de 2017 haviam desistido da criptomoeda. E então, o Bitcoin começa a sua escalada de preços. Em julho de 2018, chega ao patamar de $12 mil, quase quadruplicando o seu preço de negociação do início de 2019. Tá, Milton, o Bitcoin ele subiu pra caramba e o restante do mercado? E as altcoins, como é que ficaram? Bem, Arlindo, vou dizer que elas não se movimentaram muito. O Bitcoin continuava a exercer o seu papel e nenhum sinal de uma nova alt season, que é esperado mesmo até hoje, por muitos. Bitcoin estava com uma dominância de 70% sobre todo o mercado. Mas uma coisa muito interessante aconteceu nesse período. Foi uma grande limpa do mercado. Projetos ruins não conseguiram se manter. E muitos esquemas de pirâmide, Ponzi e sistemas Madoff que existiam por meio da grande aderência do Bitcoin foram desmascarados e houve uma verdadeira limpa. Estávamos prontos então para entrar em 2020 com o pé direito. O mercado estava com pouca volatilidade referente aos anos passados, vindo com uma pequena correção referente ao ano 2019, esperando o terceiro halving do Bitcoin, e com uma possível escalada estratosférica dos preços. Bem, todos estavam com uma expectativa muito alta para o ano 2020, mas algo inesperado aconteceu.
abalando toda a economia mundial, uma pandemia que abala todos os mercados. O mercado de criptomoedas é afetado diretamente por isso. O Bitcoin, que estava sendo operado acima de 10 mil dólares em 11 de março, em poucos dias cai para 4 mil dólares, abaixo disso. Muitos diziam que o Bitcoin havia falhado como reserva de valor, mas foi ele, junto com o restante do mercado de criptomoedas, que teve os maiores retornos depois do início da pandemia, mostrando a sua antifragilidade e resiliência perante as crises. Em 11 de maio de 2020 aconteceu o terceiro halving do Bitcoin. Depois de 2 meses da sua grande queda por conta da pandemia, ele estava operando na casa dos 9 mil dólares. A recompensa por bloco minerado passou de 12,5 para 6,75. Agora todos estão com boas expectativas que possa vir uma nova subida nos preços. Assim como ocorreram nos anos anteriores ao halving, acredita-se que o próximo ano seja uma grande subida, catalisado por projetos DeFi, oráculos e STOs. Estou ansioso para ver quais serão os próximos episódios dessa história. E quero estar aqui junto com vocês para continuar a contá-la. Se você quer que eu me aprofunde mais em algum tema da história do Bitcoin que eu citei aqui, comenta aí embaixo e também sugere novos vídeos que eu possa fazer. Muito obrigado e até a próxima. Maluco, te inscreve no canal, deixa o gostei e compartilha com os amigos, entendeu?